Olá, eu sou o pastor Gessimar, sou psicólogo e eu criei este canal, Projeto Força para Viver, para ajudar pessoas a enfrentar os embates da vida. Por isso eu gostaria de contar com você, com a sua ajuda. Você pode se inscrever neste canal. Aproveite hoje, é o nosso primeiro vídeo e nós vamos ter uma série de vídeos aí para tratar de assuntos envolvendo as nossas atualidades. E eu gostaria muito de contar com você. Por isso, se inscreva neste canal, seja membro deste canal e se você também possa nos ajudar dando o seu like ou o seu dislike, você fique bem à vontade e que você possa também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo, que obviamente ajudará muito as pessoas. Ok? Combinado? Beleza. Como lidar com a dor da morte? Eu falo sobre isso aqui. A morte sempre nos desconcerta. Talvez porque no começo de tudo Deus não tenha criado o homem para morrer. E isso só aconteceu porque ele pecou contra Deus. A morte não é uma coisa natural. Muito pelo contrário. Não estávamos nos planos originais do Criador para nós. Ela é uma intrusa. Quando uma pessoa a quem amamos parte para a eternidade, nós sempre sofremos. Lidar com a perda de uma pessoa querida e superar o luto é uma das situações mais difíceis que poderemos enfrentar na vida, se não for a mais difícil de todas. Parece impossível acreditar que alguém que amamos não está mais presente fisicamente em nossos dias. E o baque é tão forte que quase sempre nos faz cair em períodos prolongados de tristeza e melancolia. Todos têm formas diferentes de reagir à morte de uma pessoa querida. E contar com apoio pode ser a chave para superar o luto e a dor insuportável que a situação nos causa. No entanto, dependendo do impacto que a perda cause na pessoa afetada, o período de recuperação pode variar de alguns meses até mais de um ano. O que passar disso torna-se um luto patológico. E, obviamente, que precisa de ajuda psicoterápica e eu vou mais além, até medicamentosa. Se você ou alguém que você conhece estiver passando por um momento como esse, tenha em mente as seguintes recomendações que podem ajudar a aceitar a ausência da pessoa amada e continuar vivendo no seu ritmo habitual. O que fazer? Primeira coisa, não tenha vergonha de expressar a sua dor. Expresse a sua dor. Diante da morte, entramos em contato com a nossa total impotência. Por isso precisamos dar sentido ao que não faz sentido. Naquele momento, desejamos encontrar uma explicação que traga alívio à nossa dor. É hora de permitir a tristeza. É hora de chorar. Não tenha medo e não tenha vergonha de expressar sua dor. Não tenha vergonha de chorar a sua dor. Não devemos encurtar o choro. Deus enxuga as lágrimas derramadas, não as guardadas, como se não devêssemos vertê-las. O choro faz parte da nossa cura. Todos choram? Claro que não. Eu não o julgo. Cada pessoa tem uma forma própria de lidar com as emoções. Cada ser humano expressa a sua tristeza de um jeito. A primeira coisa que sentimos quando um ente querido morre é um grande choque. Em seguida, vem a sensação de incredulidade, como se aquilo não estivesse realmente acontecendo, como se fosse apenas um sonho do qual despertaremos. E olha, preste atenção nessa palavra muito séria. Depois, em certo tempo, entorpecimento. Sentimos anestesiados. Tudo à nossa volta parece muito distante de nós. Eu penso
que sejam reações naturais do organismo diante de um forte impacto emocional. Mas saiba, as tristezas são passageiras. Deus está ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Ele nos consola e nos dá forças para caminhar. Conte com Ele, expresse a sua dor. Segundo, tenha um coração agradecido. Depois de chorar intensamente, devemos agradecer intensamente. Precisamos agradecer o tempo em que passamos juntos, sonhando juntos, fazendo coisas juntos, brincando juntos. Não devemos nos concentrar na ruptura, mas na continuidade enquanto durou. Quando agradecemos, estamos reconhecendo que Deus levou o que Ele mesmo nos deu. Louvemos a Deus, mesmo que não entendamos. Conforme disse Jó na palavra de Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gratidão faz parte da nossa cura. Expresse a sua dor, tenha um coração agradecido e, em terceiro lugar, reorganize a sua vida. A pessoa que já morreu já cumpriu a sua missão neste mundo. Contudo, os que ficaram vivos ainda não. Deus espera que, olhando para frente, honremos a memória daqueles que se foram. Seu exemplo e sua lembrança devem nos inspirar, não nos paralisar. Eles podem permanecer vivos em nosso coração. A recordação deles nos dará a força de que precisamos para prosseguir. Prossigam. Evite o ser. E se eu tivesse tentado isso? Se eu tivesse tentado aquilo? Se eu tivesse ficado? Se eu tivesse ido? Se eu tivesse tentado outro caminho? Se eu não tivesse feito aquele caminho que fiz? Superar a dor da perda pode ser um longo e difícil processo. É preciso que nos apropriemos do perdão de Deus. É necessário que deixemos de fazer cobranças, de procurar culpados e de nos perguntar como tudo poderia ser diferente. Isto se chama aceitação. Normalmente, não se chega a esse estágio sem muita luta. Mas quando alcançamos, conseguimos deixar o passado para trás. Reconhecemos que o processo de luto chegou ao seu fim e somos tomados de uma maravilhosa paz no nosso coração. Há quem diga que o tempo sara as feridas. Eu acho que não é bem assim. Eu penso que o tempo as modifica. Ele não faz com que a dor da perda desapareça. Ele faz com que ela se transforme numa dor diferente. O desespero, a angústia, a culpa e o sofrimento dão lugar à gratidão, à saudade e uma certa nostalgia. Passamos mais a valorizar o tempo em que tivemos a pessoa amada ao nosso lado do que o fato de ela não estar conosco agora. Seguimos adiante, colhendo novos amores e novas vitórias pelo caminho. Contudo, o lugar que ela ocupava em nosso coração continuará sempre a lhe pertencer. Não devemos usar a morte da pessoa querida como uma desculpa para fugirmos da vida. O luto é um processo que vai passar e a dor se transformará numa saudade bonita, numa memória agradável. Expresse a sua dor. Tenha um coração agradecido. Reorganize a sua vida. Por último, não menos importante, conte com Cristo. Conte com Cristo. Por isso hoje, se o seu coração chora de saudade de alguém, alguém que já partiu, entregue sua angústia a Jesus. Ele entende você e conhece as suas lágrimas, a sua dor, a sua saudade. Jesus conhece a dor desse sentimento. Você sabia que Jesus também sofreu a morte do seu amado amigo Lázaro? Está lá no Evangelho de João. Mesmo sendo Deus, Jesus sofreu como nós. Ele, nos diz a Bíblia,
lá em João, no capítulo 11, versículo 32, que ele agitou-se no espírito e perturbou-se. Ele chorou. Está lá em João, no capítulo 11, verso de número 35. Isso nos mostra que por natureza emocional sofremos com uma perda que não há nada de errado em chorar. Mas aquele que crê em Deus, apesar de sentir tudo isso, sabe que o reencontro na eternidade está marcado na agenda de Deus. Sabe que a morte é apenas mais uma etapa, que ela já foi vencida por Jesus e que um dia todos os que morreram em Cristo, com Ele viverão. Está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 8 da Bíblia Sagrada. Deus, o Pai, também enfrentou a morte. Ele viu o seu amado Filho, o unigênito, Jesus Cristo, numa cruz, dando sua vida por amor a nós, pecadores. Ele sabe exatamente o que é essa dor, o quanto a morte é assustadora e a angústia que ela causa. Por isso Deus está sempre pronto a nos consolar. Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 3, que o Deus de toda consolação é Ele quem te consola. Receba o consolo de Deus em sua vida. Receba nesta oportunidade o consolo de Deus sobre a sua vida. Que o Espírito Santo lhe traga o consolo e o conforto para a sua dor nesse momento tão difícil. Você, meu querido e minha querida. Se você encontrou nesse vídeo uma força, uma ajuda para viver, compartilhe. Outras pessoas precisam de força para viver. E se você, por favor, antes de você compartilhar esse vídeo, que você também possa se inscrever neste canal, para que este canal, Força para Viver, projeto Força para Viver, possa ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo. Eu conto com você. Um abraço. Tchau.